Hello, turma do sexto ano B, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom revê-los, não é? Quanto tempo que não nos víamos. Mas vocês sabem por quê, né? Essa questão de não nos vermos, de eu ter dei uma pausa nas atividades, foi para quê? Para que houvesse atualização das atividades. E funcionou, né? Algumas pessoas atualizaram as atividades, outras, infelizmente, não. Essa atualização de atividades em língua portuguesa e redação só será permitida até sexta-feira, dia 20. Porque aqueles que não atualizarem as atividades agora até sexta-feira, dia 20, não vão mais fazer a atualização dessa forma. O que é que eu vou fazer? Vão entrar em contato comigo pelo grupo, vão ver meu número, entre em contato comigo e quando entrarem, eu vou dar o canal do YouTube, entra lá, se inscreve, assiste aos vídeos, vai procurar o vídeo da sua turma, vai assistir e vai responder um questionário geral. Por quê, gente? Porque eu já dei tempo suficiente, mas ainda tem gente entrando. Então, para facilitar a vida de quem está entrando, vai ter esse questionário, é um questionário grande, mas é um questionário que envolve todos os assuntos que nós já vimos, e vai assistir os vídeos lá no YouTube, que os vídeos estão todos lá, certo? Todas as aulas têm videozinho lá. As que não tem, o assunto inicial começou com o vídeo lá, e depois foi que continuou no WhatsApp, certo? Mas fora isso, todas têm vídeo lá, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós temos falado a respeito dos substantivos, né? Eu falei para vocês sobre substantivos, quase que não sabe. E nós classificamos esses substantivos. Qual foi a classificação dos substantivos que nós vimos? Nós vimos a classificação em próprio ou comum. A classificação é sempre em duplas. Vimos em próprio ou comum. Substantivo próprio dá nome a pessoas, lugares e animais de estimação. Substantivos comuns, nome aos seres em geral. Vimos que pode ser simples ou composto. Simples, formado de uma só palavra. Composto, formado de duas ou mais. Professora, onde a senhora viu isso? Nós compartilhamos lá no WhatsApp. Esse assunto eu mandei vocês copiarem no caderno. Copiaram? Essa classificação que a gente está conversando, ó, coloquei aqui para vocês. Para facilitar a vida de quem ainda não copiou. Ó lá. Então, nós estamos falando do próprio e comum, que é esse primeiro, a classificação feita em pares. Então, acabei de dizer. Próprio é aquele, vim mais para cá para dar para vocês verem todos. Próprio é aquele que dá nome a pessoas, animais de estimação ou lugares. Comum, que dá nome a seres em geral. Então, aqui nós colocamos, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Nós colocamos aqui no próprio o exemplo. Carlos, Aracaju, Totó, próprio. Comum, mesa, bola, bicicleta, carro, cadeira, casa. Simples, aquele que possui só uma palavra. Composto, duas ou mais. Exemplo de substantivo simples. Homem, pão, José. Substantivo composto. Pé de moleque, catavento, São Paulo, Rio de Janeiro. Classificação 3. Primitivo e derivado. Primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Derivado é aquele que é originado de outras palavras. Então, por exemplo, primitivo, bola, casa, pedra. Derivado, bolinha, bolota, pedreira, pedrada, casarão. Tem sempre um sufixo, uma terminação ou um prefixo, algo no início. Classificação 4, concreto e abstrato. Concreto é aquele que podemos visualizar sem nenhum complemento. Então, se eu digo mesa, cadeira, e peço que vocês imaginem, vocês visualizam de vocês. Cores diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, mas vocês visualizam. Bruxa, até se eu disser, visualiza uma bruxa, você imagina. Cada um de um jeito, mas imagina. Agora, abstrato é aquele que você não consegue imaginar sem associar a outra coisa. Os sentimentos, por exemplo. Se eu digo amor, você não vê o amor, você vê um coração. Você imagina alguém que você ama, né? Você vê um casal se beijando, né? Se eu digo raiva, você não vê a raiva, você vê um emojizinho vermelho de raiva, você vê uma pessoa com dor de cabeça de raiva, pessoa com a cara fechada, mas você não vê a raiva. É diferente de quando eu digo cadeira, você vê a cadeira, entende? Então, os abstratos são imagens que são associadas à palavra, mas não são a palavra em si. Quais são os substantivos abstratos que nós temos?
são os sentimentos e as sensações, certo? E temos uma classificação extra que é o coletivo. O que é o substantivo coletivo? É uma palavra que ela denomina um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume é o coletivo de peixes. Constelação, está aqui nesse pedacinho, ó, de estrelas. Alcateia, conjunto de lobos. Enxame, conjunto de abelhas. Copiei tudo isso no WhatsApp para vocês, certo? Fazerem. Se não copiaram no caderno, copiem a partir daqui agora, viu? E aí hoje nós vamos aprender sobre gênero dos substantivos. O que é o gênero do substantivo? Olha, hoje em dia se fala muito em gênero, né? Gênero é você discutir, isso na língua portuguesa, palavras que são masculinas ou femininas na língua portuguesa, né? Então, nós temos que ver que palavras são masculinas, que palavras são femininas. Os substantivos, eles podem flexionar em gênero. Pode existir tanto no masculino quanto no feminino. Só que existem formas para fazer esse masculino e feminino. Uma delas é, alguns substantivos são biformes, ou seja, tem uma forma para o masculino, para fazer o masculino, e uma forma para fazer o feminino. Formas diferentes. Ou diferenciam pela palavra, ou diferenciam pela terminação. Por exemplo, pela palavra homem no masculino, mulher no feminino. Abelha no feminino, zangão no masculino. Macaco no masculino, macaca no feminino. Porco no masculino, porca no feminino. Boi no masculino, a palavra diferente. Vaca no feminino. Então, o substantivo biforme pode ser palavras diferentes ou terminações dessas palavras diferentes, ok? Já o substantivo uniforme é aquele que possui uma única forma para masculino e feminino, uma forma só. Oxente, e como é que a gente vai saber se é masculino ou feminino? Fácil, pelo que vai vir antes dessa palavra, antes do substantivo. Olha aqui o exemplo, a palavra dentista. Se eu disser só dentista, você não sabe se é homem ou mulher. Mas se eu digo o dentista, é isso, homem. E se eu digo a dentista, é isso, mulher. Entende? Então, quando o substantivo é uniforme, você precisa ver o que é que o acompanha para saber o gênero, se é masculino ou feminino. Quando é biforme, basta você olhar a palavra ou a terminação da palavra, que você identifica masculino ou feminino. Tá? Por exemplo, avô, masculino. Feminino, avó. Só muda o acento. Olha que interessante. Mas é biforme, muda, né? Já se eu digo pediatra. Pediatra. Você não sabe se é homem ou mulher. Mas eu digo a pediatra. Vou à pediatra. Mulher. Vou ao pediatra. Homem. Certo? Então, o uniforme, você sabe, ou pelo que vem depois dele, ou pelo que vem antes dele. Tá? Já o biforme, pela terminação ou pela palavra que indica masculino e feminino. Eu tenho aqui algumas frases. A primeira frase que eu gostaria de mostrar foi uma que eu até escrevi e apaguei aqui ao final. Eu vou dobrar assim para a gente não se confundir. A primeira frase é essa, ó. São Paulo é a cidade de José. São Paulo é a cidade de José. O que é que eu quero aqui? Vamos classificar o substantivo São Paulo. Ele é próprio ou é comum, São Paulo? Como é, sexto ano? Próprio ou comum? Próprio, nome de lugar. Ele é simples ou composto? É formado de uma palavra só ou de duas? Olha aqui, São Paulo. Uma só ou duas? Duas. Então, é composto. Então, ele é próprio, ele é composto. É primitivo ou derivado? É primitivo, porque se fosse São Paulinho, São Paulino, aí era derivado. Mas é São Paulo é primitivo. E é concreto ou abstrato? Existe São Paulo? Existe, é concreto, né? Então, é concreto, tá? Não é emoção, não é sentimento, é concreto.
ok? E José, a cidade de José. Gente, risquei aqui, ficou feio. São Paulo é a cidade de José. José, vamos classificar sempre em duplas. Próprio ou comum? Isso, sexto B, próprio. Simples ou composto? Tem uma palavra só ou duas? Simples, muito bem. Se fosse José Carlos, composto, mas é só José, simples. Primitivo ou derivado? Primitivo. Se fosse Zezinho, derivado, mas é primitivo. Concreto ou abstrato? É sentimento? É emoção? Não, então é concreto, ok? E não é coletivo. Agora vamos ao gênero. Vou colocar aqui. Primeira frase. Ana foi a médica do posto. A palavra Ana, feminina. Médica, feminina. Qual é o masculino de médica? Médico, muito bem. Então, médico é um substantivo. Biforme ou uniforme? Biforme, porque tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Vamos à outra. Carlos é dentista. A palavra dentista aqui é masculina ou feminina? Presta atenção. Carlos é dentista. Dentista aqui é masculino ou feminino? Masculino, exatamente. Porque Carlos é homem, dentista, homem. Certo? Então, dentista é um substantivo uniforme ou biforme? Uniforme. Por quê? Se eu não colocar aqui Carlos, só falar dentista, você não vai saber se é homem ou mulher. Né? Só sabe colocando na frase. Diferente da palavra médico. Se eu colocar médica, você sabe que é mulher. Né? E médico, você sabe que é homem. Agora aqui. Naquele circo, tem muitas dançarinas. Naquele circo, tem muitas dançarinas. Dançarina aqui é palavra masculina ou feminina? Feminina, muito bem. Então, dançarina é substantivo uniforme ou biforme? Fácil, é só você ver se tem o masculino. Tem o masculino? Tem, dançarino. Então, é um substantivo biforme. Uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Na outra, Marli é uma palhacinha do circo. Palhaço é uniforme ou biforme? Isso, sexto ano, biforme. Porque tem palhaça e palhaço, não é? Agora aqui. Aquela cobra era fêmea. E aí? A palavra cobra aí, ela está no masculino ou no feminino? No feminino. Veja, cobra, alguns animais, eles não têm feminino biforme. Mosca, por exemplo, você não tem a mosca ou mosco. Barata, barato, barato, não tem. Então, como é que a gente identifica o gênero masculino e feminino? É justamente colocando as palavras macho e fêmea ao lado, após o substantivo. Então, cobra, macho, cobra, fêmea. Mosca, macho, mosca, fêmea. Né? Certo? Então, alguns substantivos são assim, tá? Então, aqui, cobra, no caso, é feminino, porque eu já falei que era fêmea. Mas se eu só disser, aquela cobra me mordeu, é macho ou fêmea? A gente não sabe. Só sabe se tiver o termo macho ou fêmea depois da palavra cobra. É um substantivo uniforme. Agora aqui. Veja que legal essa, viu? Outra palavra que é uniforme, ó. Joaquim é uma criança sapeca. E Marta é uma criança calma. Veja, nos dois tem a palavra criança. O primeiro criança é menino ou menina? Joaquim é uma criança sapeca. É menino ou menina aí? Menino. Isso. Porque estou me referindo a Joaquim. Já no segundo, mas Marta é uma criança calma. O segundo criança é masculino ou feminino?
feminino, porque está se referindo a Marta, certo? Então, a palavra criança, ela também é uniforme. É sempre a criança, mas serve para menino e para menina. Como é que a gente vai saber? Com o termo que vem envolvido na frase. Depois, por último, aqui. Por último, o jornalista... Vai. Porque eu fiz aqui num papelzinho diferente para ficar coloridinho. O jornalista falou a verdade. Eu estou dizendo o jornalista. É homem ou mulher? É masculino ou feminino? Masculino. Se eu dissesse a jornalista, era feminino. Então, os substantivos uniformes, eles podem ser de 3 tipos, identificados de 3 tipos. Colocando o artigo ou a na frente, colocando as palavras macho e fêmea atrás, quando se referirem a animais, ou colocando dentro de uma frase para você ver se aquela palavra está no masculino ou no feminino. Na próxima aula nós vamos ver o nome dessas classificações. Vou deixar uma atividade aí no final. Façam, caprichem, tá? E na próxima aula, e até sexta-feira, mandem para mim respondidinhas, ok? Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.